Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio, o 12º do nosso podcast aqui, Crescer Acelerado, com este ser que vos fala, Ed Moraes. É uma honra inenarrável ter todos vocês aqui para mais um episódio, que toda semana a gente está trazendo pessoas espetaculares aqui que nos ensinam demais, e essa semana não é diferente. Você tá com dívidas aí na tua empresa? Tá com problemas financeiros aí na sua vida pessoal? Eu trouxe aqui um dos maiores especialistas em recuperação de empresas, em recuperação de finanças pessoais. Um cara maravilhoso, sensacional, mineirinho, bom demais da conta, José Carlos Gontijo, o famoso Zé Carlinho. Seja bem-vindo, Zé. Obrigado, Ed. Obrigado que todos estão aí acompanhando a gente. É um prazer inenarrável. Inenarrável, pegou, aqui, né? Já pegou, né? Estar aqui contigo, meu amigo, né? Te agradeço aí pelo convite. Tamo junto, tamo junto. A gente sempre traz aqui pessoas que realmente contribuem de maneira significativa aí para as pessoas que nos seguem, que nos assistem aí. A gente sabe, pra gente começar o nosso papo aqui, que a maioria dos brasileiros estão tudo enforcado, tudo com dívida. Eu vi aí que uns 60% das pessoas estão com o nome no Serasa e alguma coisa nesse sentido. Para começar, por que nós brasileiros somos tão desorganizados financeiramente, Zé? É verdade. As estatísticas não são nada positivas, né, Ed? Em torno de 77% hoje, né, das pessoas estão inadimplentes no Brasil. 77%. Cacilda. Né? Então nós temos aí um número desafiador. Muito desse número está voltado aí pela questão da falta de educação financeira. Infelizmente, as pessoas elas não são instruídas, né, na adolescência, ali pelos familiares, e com o passar do tempo aquilo vai virando uma bola de neve. Uhum. E aí, nesse meio tempo, essa pessoa às vezes resolve empreender, a empresa é reflexo do dono, e a gente também tem uma estatística, né, que não chega a 77% no caso das empresas, mas mais de 50% das empresas hoje estão inadimplentes, né? Seja com fornecedor, seja com bancos ou com impostos. Cacilda, mas é um número absurdo, né? 77% das pessoas físicas endividadas com o nome sujo que a gente fala, né? Sujo. Rapaz do céu, mas nós somos um país pobre para começar, né? Nós somos um país relativamente pobre, as pessoas ganham pouco e tal. Você acha que tem a ver com isso também? Com certeza, né? Quando a gente tem uma capacidade, né, de geração de riqueza e, consequentemente, um PIB per capita menor do que outros países mais desenvolvidos, a gente tem ali uma dificuldade também para honrar, né, os compromissos. Porque se a gente parar e analisar, existem estudos, inclusive, paralelos ao salário mínimo. Em tese, o salário mínimo, constitucionalmente falando, ele teria que ser um valor onde a pessoa tem acesso à saúde, segurança, moradia e educação, que são necessidades básicas. Mas, rapaz, quanto é que teria que ser esse salário mínimo aí? Mais de R$4.000. Mais de R$4.000. Quanto é que o salário mínimo hoje também perdi? 1.300 e pouco, né? 1.300 e pouco, né? Rapaz. Então, infelizmente, o fato da gente ter uma inflação, um país que já tem uma inflação alta, e agora começando a diminuir a Selic, a gente tem talvez uma perspectiva de frear um pouco esse indicador, o poder de compra das famílias começa a diminuir. Com a inflação, agora tende a aumentar novamente, e a pessoa consegue, então, estar honrando os compromissos. Mas, infelizmente, hoje, uma pessoa ganhando menos de R$1.500, ela dificilmente vai ter acesso à saúde, alimentação, segurança e educação. Então, é um mal, vamos dizer, estrutural que a gente tem no país. Eu tava lendo esses dias que 60% das pessoas ganham menos de R$2.000, né? Como salário, né? Correto. E quase 90%, se eu não estou enganado, menos de R$3.500. Só 10% da população ganha mais de R$3.500 por mês. Nós somos pobres pra caceta, né? Com certeza. E nesse mesmo estudo, Ed, eu acho que eu também tive a oportunidade de estar lendo, 1% da população que é considerada rica ganha aproximadamente R$10.000. Acima de R$10.000. Imagina só os milionários, Meu né? Deus do céu. Quanto que representa percentualmente. Né? 1% ganha mais de R$10.000 1%. por mês. Até 10 mil. É insano, É né? considerado rico no Brasil. Né? Para as estatísticas, quem ganha R$10.000 é considerado uma pessoa rica. Aí você falou no início da nossa conversa aqui que um dos fatores que leva a esse alto índice de inadimplência é a falta de educação financeira. A educação no Brasil é uma desgraça, a gente sabe, né? No geral, as crianças não aprendem direito nem matemática, nem português, nem as questões básicas.
E aí, obviamente, os seus pais não foram educados financeiramente e estão transferindo isso para os filhos. Como é que a gente conserta isso, Zé? Sinceramente, o desafio é enorme. Quem me dera ter a resposta para todas, né? É uma pergunta bem complexa, bem ampla, mas a gente parte do princípio que, vamos dizer, o básico bem feito. Ou seja, se o pai e a mãe têm uma consciência e transfere ali para o filho uma questão às vezes, de brincadeirinha dentro de casa. Eu já vi pessoas que têm o costume, conheço pessoas que têm o costume de, às vezes, ensinar o filho a ser um bom negociador desde criança, independente da atividade profissional. Mas a pessoa começa a ter uma consciência financeira. Seria isso, a virada de chave. Certo. Então, imagina só uma criança que tem ali seus 4, 5 aninhos e quer um brinquedo. Se o pai simplesmente chega e dá um presente de mão beijada, essa criança ela não tem percepção de valor, ela não tem percepção de que é lutar para ter e o que é economizar para obter também. Então, se o pai fala, não, ó filho, se você fizer a tarefinha, ler 3 livros por mês, no final do mês, eu vou te dar R$10. Com 3, 4 meses, você juntou ali 30, R$40. E você vai ter o dinheirinho para você ir lá e comprar seu presente. Então, às vezes, são posturas que vão acontecer dentro de casa, essa educação dentro do lar, que podem estar influenciando isso aí e mudando uma geração. Paralelamente, política pública também, onde o sistema de educação também entregue, né? Da mesma forma que tem várias outras pautas. Eu lembro da época escolar. Eu tinha educação moral e cívica. Eu tinha aula de religião. É verdade. Eu estudei numa escola, né, cristã, então eu tinha aula de religião, eu tinha aula de educação moral e cívica. A grade curricular alterou. Da mesma forma que ela alterou para outras demandas, por que não incluir dentro dessa pauta acadêmica, né, escolar, uma aula de educação financeira? Você vê algum movimento entre os políticos para alguma coisa nesse sentido ou não? Eu acho que isso é muito difícil de acontecer. Porque se a gente parar e analisar, nos últimos 30, 40 anos, o que a gente está tendo é uma destruição, entendeu? De vários valores e de vários conceitos que, de fato, transformam as pessoas em pessoas virtuosas. E ser uma pessoa que tem a liberdade financeira, isso é uma liberdade civil. Porque ela nunca vai ser escravo de ninguém. Certo. É uma pessoa que vai ser dono das suas escolhas. Não vai ser uma pessoa que vai depender de política pública. E não vai precisar de uma bolsa, de um auxílio, de uma Bolsa Família. Porque ele sabe gerenciar seu próprio dinheiro. Ele sabe construir seu próprio destino. Perfeito. Então, ele jamais será escravo de um sistema. Então, uma pessoa que vai ter muita dificuldade, Ed, licença, vai ser uma pessoa vai ter muita dificuldade de ter uma pessoa com comando sobre ele. Que seja o Estado, que seja, né, um político ou uma política pública ampla. Sim. Mas aí tá. Realmente algo extremamente complexo de se fazer, né? Porque é uma questão estrutural de um país inteiro, de gerações e gerações que vêm assim. E aí agora a gente está numa época completamente internética, com redes sociais, com acesso a absolutamente tudo, onde as pessoas têm a sensação de que tudo está com foco para o consumo, às vezes desenfreado e tal. Como que você muda isso na cabeça das crianças e das pessoas se elas entram no Instagram, nos negócios lá e tá todo mundo só consumindo? Como é que você muda isso nas pessoas? Eu já li um livro, acredito que você também já tenha acesso a ele, que é do Napoleão Hill. E a palavra é doutrinação e alienação. Principalmente a palavra alienação. Infelizmente, nós estamos numa geração de pessoas que estão alienadas. Infelizmente, as pessoas hoje elas perderam o senso crítico. Elas estão indo pelo efeito manada. Ou seja, o que a maioria faz, ela considera que é cool, que é legal, ela quer se adequar para ser aceita na sociedade e vai cometer, né, vamos dizer, os mesmos deslizes que a maioria vier a cometer. Então, essa alienação é algo muito complexo. Entendeu? E a indústria, né, eu até converso isso muito em foro íntimo, quando eu estou com alguns amigos, o tanto que a indústria cria datas, ela cria movimentos. O último agora é o Black Friday. Há 7, 8 anos atrás, a gente nem sabia que era Black Friday. Agora não, ficou o ano inteiro esperando chegar novembro para queimar dinheiro. Então, é sempre, né? Primeiro, é mundial, isso não é local.
Se você pegar a data natalina, a criação do Dia dos Namorados, a criação... Agora não. Minha mulher, por exemplo, tá grávida. Tudo agora é chá de revelação. Isso existia há 7, 8 anos atrás? Não existia. O comércio e a indústria foi lá e criou. Quando a criança nasce, antigamente você fazia aniversário. Agora não, é mêsversário. Mêsversário é verdade, mêsversário. Um mês veste de marinheiro. Segundo mês de pato Donald. E dá-lhe bolo, e dá-lhe dinheiro. E dá-lhe dinheiro. Então, é muito difícil da gente... todo mundo é alienado a isso. Verdade, eu não tinha pensado E começa nisso, a pessoa começa a achar que ela não consegue viver sem aquilo. Mas as gerações passadas viveram bem. Né? Sabe qual é a sensação que eu tenho quando as pessoas começam a olhar? Esse do mêsversário é um negócio muito surpreendente, né? Que a pessoa que tá ali olhando todo mundo fazendo, todo mundo viajando, todo mundo comendo bem, todo mundo fazendo mêsversário e que não consegue fazer isso, fala assim, mas eu sou um bosta, né? Eu sou um bosta, só eu não consigo fazer, então eu vou lá torrar meu cartão de crédito pra fazer também. Por isso que ele entra pra estatística. Por isso que ele vai virar 77%. E a minoria que tem essa consciência financeira é a pessoa que não vai trabalhar com limite de cartão de crédito. É uma pessoa que vai reservar e se programar financeiramente para poder fazer que seja um mêsversário. Sim. Mas as pessoas que eu conheço que geralmente têm uma consciência financeira não fazem. Não fazem. Não fazem. Entendeu? Faz o aniversário. Faz aniversário. Agora não vai ficar fazendo aniversário, queimar 2, 3 mil reais. Eu nem aniversário eu faço. Mas enfim. Tem uma que inventaram de, sei lá, de uns 10 anos pra cá, que é o tal do Halloween. Halloween. Né? Lá nos Estados Unidos já é comum. Nos Estados Unidos é comum, faz parte da cultura, lá para o país com aquilo lá e tal. Mas aqui no Brasil, a gente importou isso dos Estados Unidos e não... é que todo ano uma coisa nova apareça, entendeu? Porque se a gente parar e analisar, é muito mais amplo do que a gente pensa. Se a gente analisar hoje, inclusive, a questão bancária, né, o poder que o banco tem sobre a nação. Nós temos praticamente 5 bancos que detêm 98% de share no país. Entendeu? Ou seja, 5 pessoas comandam 98% do dinheiro que circula, né, no sistema bancário. Se a gente pegar hoje e analisar as empresas, o endividamento da pessoa física, o endividamento da pessoa jurídica, né, mais do que o imposto, é o banco. E o banco ainda é credor do Estado. Ganha de todos os lados. Entendeu? Não é só o ganho, porque a questão financeira é algo que a gente já sabe. Talvez os balanços a gente tem acesso ao lucro. Mas e o poder? Entendeu? Você acha que eles têm interesse de mudar? Porque um dos caminhos para melhorar essas questões aí seria ter mais concorrência entre os bancos, né? Mas... Isso seria elementar. Se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 3 mil instituições, é muito pulverizado. Tem mais de 3 mil bancos que operam. Aqui nós temos 5. Mas você acha que essas fintechs que vieram agora, como o Nubank, C6, Inter, que são completamente digitais, não têm a possibilidade de mudar esse panorama? Acredito eu que elas entraram no primeiro momento para desburocratizar o serviço. Agora, a questão ligada ao crédito, eles também trabalham da mesma forma. Se você pegar hoje, por exemplo, o Nubank, que é uma fintech, que hoje ela tem uma carteira, tem mais cliente que o Banco Brasil. Ultrapassou, inclusive, agora no início do ano. A fintech tem mais correntista do que o Banco Brasil. Ou seja, olha para você ver o tamanho da empresa. Quando você considera o crédito que ela libera, limite para cartão de crédito, limite de rotativo e tudo mais, ela joga igual os bancos. Não tem que diminuir. O papel dela é desburocratizar. Ela é um sistema bancário que é Open Finance, entendeu? Tem APIs para vários aplicativos. Mas a taxa de juros dela é tão alta quanto os outros. 450% ao ano no rotativo de cartão. Então, ela não entrou com o intuito de diminuir a taxa de juros, que de fato é o valor, né, que onera o tomador do crédito. A ideia é desburocratizar as operações, ou seja, um aplicativo que se eu quiser agora, a gente abre uma conta aqui no Nubank e tá passando um cartão amanhã de manhã. Sim. Sem conversar com ninguém, né? Você, com um aplicativo na mão, você tem acesso ao crédito. Se você tiver um score positivo, legal, vai embora, te libera crédito amanhã. A questão é a taxa de juros. Mas como diminuir essa taxa de juros? Se por exemplo, passe de mágica e abrisse 1000 fintechs, isso será que a competição pelos clientes e tal não diminuiria isso? Teria que diminuir. Só que nós vamos entrar num problema que é a questão do crédito. Esse pessoal vai captar dinheiro aonde? E quem capta dinheiro e aplica, quer o maior retorno possível. Entendeu?
Então teria que ter uma filosofia por trás, ou seja, pessoas altruístas querendo ganhar um pouco menos, entendeu? Para facilitar. Inclusive, um dos melhores livros que eu já li na minha vida é um livro que chama O Banqueiro dos Pobres. Chama Mohamed Yunus. Ele criou um banco em Bangladesh. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Se eu não me engano, em 1980 e poucos. Ele criou um banco de microcréditos apenas para mulheres, com taxa de juros abaixo do que a inflação do país. Caramba! E ele ganhou um Prêmio Nobel de Economia. Porque ele enxergou que ele só emprestava para as mulheres, porque as mulheres geralmente usavam o recurso não para beber e para sustentar a vida, e sim para o lar. Para compras do lar ou para alguma atividade laboral, um artesanato, para melhorar de vida. Para melhorar de vida. Então, ele criou esse banco, entendeu? E esse banco existe, é uma potência, é um dos maiores bancos, inclusive, atua na Ásia inteira. E assim, a filosofia por trás do Mohamed Yunus, que fez ele ganhar, inclusive, o Prêmio Nobel de Economia, foi justamente isso. Ele foi altruísta. Ele não foi uma pessoa que visou simplesmente o lucro, mas ele precisou também de contar com dinheiro de fundo perdido do mundo inteiro. Então, é algo que, fazendo, vamos dizer, recapitulando aqui, voltando para dentro do país, não sei nem se conseguiria, porque os próprios bancos iam fazer um lobby tão forte para não deixar um banco desse chegar aqui. Porque eles não iam ter dinheiro para poder distribuir crédito. Exatamente. Que loucura que é isso, né? Nós estamos meio que numa gaiola, né? Não tem muito para onde fugir, né? Eu diria assim, Ed, eu sou muito otimista, entendeu? Você é otimista com o Brasil, com as coisas? Você é otimista com o Brasil? Eu sou otimista não com a nação em si, mas com o ser humano. O ser humano tem que buscar progresso, tem que buscar evolução, cuidar dos pares, ou seja, as pessoas próximas, manter a hombridade, honestidade, caráter. Agora, mudar o mundo é outra história. Não, eu sei. Entendeu? Eu concordo plenamente. A gente falar em mudança de nação, não, eu vou ser uma pessoa que, nossa, eu acho que eu estaria até sendo soberbo, falar, nossa, que eu tô aqui para mudar o país. Não, eu tô aqui para mudar até onde eu consigo, aonde Deus permite. Mudar a mim mesmo. A mim mesmo, né? As pessoas que estão próximas a mim, porque com o passar dos anos, isso pode se multiplicar, virar um movimento, e quem sabe, lá na frente, de forma, vamos dizer, não pessoal e ativa, mas de forma involuntária, o destino, quem sabe, às vezes mudar. Mas eu sou otimista porque o brasileiro ele se reinventa, cara. O brasileiro tem que ser estudado. Só que o sistema joga contra, né? Eu sempre brinco, falo, brincando, mas falando sério, que o Brasil não corre o menor risco de dar certo. Porque todo o sistema é talhado e moldado para que a gente continue pobre, para que as pessoas continuem pobres e tal. Apesar dos brasileiros serem extremamente inventivos e ter uma capacidade absurda de se moldar, né? Mas eu não acredito muito que o país em si vá mudar muito de patamar. É porque é uma questão de cultura. Se a gente pegar e tentar imaginar uma mudança de cultura de uma geração, primeiro que isso demora mais de 50 anos. Entendeu? Teria que começar hoje. E um movimento que hoje qualquer pessoa que quer ir promover uma mudança, ele já é perseguido e rapidamente a pessoa às vezes se cala e os demais se omitem, né? Então acaba que não promove esse desafio. Mas se a gente parar a analisar, não é só o Brasil, Ed. Nós estamos vivendo um movimento geopolítico, cara. Sim. Nós estamos vivendo um mundo mudando. Nós estamos sofrendo nesse exato momento uma mudança de ciclo capitalista, movimentando ali com o crescimento da China, de Índia, de Rússia, entendeu? Nigéria também. Nós estamos com vários países ali. Hoje, por exemplo, você pegar a África já está quase que na mão da China e da Rússia inteira. Entendeu? As commodities hoje da África, a infraestrutura que a África não tinha, que está em desenvolvimento, foi através de quê? Recursos que a China aplicou e, como garantia, pegou os recursos soberanos. Certo. Ou seja, o tesouro né, desses países estão tudo devendo para a China. Então, nós estamos vivendo um movimento que é um geopolítico, não é local. Nós estamos sofrendo, logicamente, vamos dizer ali, as consequências, mas nós estamos vivendo uma guerra e uma polarização mundial. Mas sempre foi assim, né? A gente teve lá, na Antiguidade, o Império Romano, depois o Império Otomano, depois a China, muito antes disso, já foi uma potência que dominou o mundo, né?
depois lá os ingleses, né? Até os portugueses, né? Que conquistaram o mundo de alguma forma, os espanhóis. Então o mundo está em constante mudança, o poder está sempre mudando de mãos, né? E a gente estava agora, aí nos últimos 100 anos, os Estados Unidos à frente disso tudo. E que vai continuar por um tempo ainda, mas a China já está ali despontando como em 40, 50 anos é a China que vai ter dominado tudo isso, né? Para onde será que nós vamos? Até pela moeda, se a gente parar a analisar, o Brasil já está fazendo operações de commodity com a China em yuan. Entendeu? Outros países da América do Sul estão já entrando em acordo com a China para parar de usar o dólar como a moeda balizadora para exportação. Entendeu? Ou seja, até mesmo a moeda, que até então, globalmente falando, é o dólar, né? As negociações vão ser lastreadas de outra forma. Possivelmente algo digital. Né? É muito provável. Possivelmente vai ser algo digital, que a gente não sabe como é que vai ser, vamos dizer, esses controles. Mas possivelmente o mundo está caminhando para isso. Mas, lembrando que se hoje, tenta imaginar comigo, Ed, se hoje nós já temos o governo em cima fiscalizando, monitorando toda e qualquer negociação sua, te pedindo e te cobrando imposto de renda, te mandando carta te cobrando. Imagina se o Drex, que é a moeda digital do Banco Central, é aprovada. Ela não foi aprovada ainda? Ainda não. Mas vai ser. Os caras vão fazer bloqueio em conta a torta direita. Na hora que quiser, não vai esperar um processo judicial. A cobrança de impostos, inclusive, a ideia, aí que tá, vamos dizer, a pegadinha do Drex. O pagamento de impostos vai ser algo compulsório. Você não vai ter que pagar o boleto, pegar e pagar ou não pagar, ter a opção de guardar, depois eu pago. Não, vai ser descontado em toda qualquer transação, antecipadamente, a qualquer operação. Vixe Maria. Drex, para quem não sabe, aí Drex. é uma moeda digital, né? Que seria o real digital, né? Que o Banco Central já está criando e ajustando e regulamentando, porém não foi aprovado ainda. Se for aprovado, não vai ter como você correr do fisco. Você vai ter que pagar imposto antes de receber o dinheiro. Entendeu? É um negócio maluco, que hoje já fizeram o Pix aí para cercar de todo lado, né? Agora com isso daí. Aproveitando que nós já demos a paradinha aqui, eu quero pedir para você que está aí do outro lado aí, por favor, se inscreve no canal aí, ativa as notificações, que é muito importante pra gente, e manda esse episódio para aquelas pessoas que você acha que podem se aproveitar das informações que o Zé está trazendo pra gente aqui. Por favor, encaminha para as pessoas. Aproveita, segue ele lá na rede social também, lá no Instagram, que é bem importante, mas se inscreva aqui no canal e manda para as pessoas, porque essas informações são extremamente valiosas. Muito bem. Tá. Somos um país altamente endividado, das pessoas altamente endividadas e as empresas também bastante endividadas. Como as pessoas físicas estão endividadas e elas vão abrir um negócio, elas vão levar essa cultura de endividamento, de descontrole para dentro das suas empresas. Você pega muita encrenca de empresa aí endividada, Zé? Muita bucha. É? Com certeza, isso é algo que realmente aparece com frequência, né? Eu entrei, inclusive, nesse mundo, Ed, porque minha família passou por dificuldade financeira, isso foi em 2008, e eu tive que assumir essas empresas e tive que me virar, né? Tive a sorte de conhecer também pessoas que me ajudaram nesse processo, né? Nós contratamos consultoria, porque a gente até então não tinha nem tanto controle dos números, mas buscamos assessoria nessa área. Tinha na época um deputado que era amigo meu, que era especialista em reestruturação de empresa, tive que pedir ajuda e socorro porque eu não sabia o que fazer. Tinha apenas 22 anos de idade. Então, prontamente... Foi a tua prova de fogo. Prontamente ele falou, vou te ajudar. E aí ele me arrumou a equipe dele de forma gratuita e me ajudou a como sair dessa crise financeira. Em 2010 a gente conseguiu, graças a Deus, superar todos os desafios. E depois disso, eu vi que eu tinha um certo, vamos dizer... Tinha jeito, a manha. Né? Tinha um certo jeito, né? Para renegociar dívidas, renegociar bancos e reestruturar empresas. E comecei, então, a buscar empresas para comprar, recuperar e vender. Certo. Teve empresa que eu fiquei 9 anos, inclusive, com metalúrgica. Mas outras não. Eu ficava pouco tempo com a empresa, organizava. Assim que a empresa estava redondinha, colocava para vender e ia para a próxima. Certo. Fui tomando gosto nisso. Né? E aí, quando foi ano passado, eu resolvi também dar consultoria nessa área de turnaround. Para ajudar as empresas por aí. Qual era, que tipo de negócio a sua família tinha lá em Minas? Confecção.
Confecção. Isso, a gente fabricava jeans, malha e lojas multimarcas de varejo. Montes Claros. Em Montes Claros, Minas Gerais, a capital do norte de Minas. Também conhecida em francês por Montclair. Montclair, em francês. Cidade boa. fantástica, bem estruturada. Uhum. Então era uma empresa de confecção e aí passou por dificuldade. Passando por dificuldades, né? E o engraçado é o seguinte, meu pai teve 4 irmãos surdo-mudo. Tanto é que eu sei falar Libras, minha família, todo mundo fala. Olha só que legal. A gente se comunica em Libras e 2 irmãos já haviam falecido e meu pai tinha mais 2 irmãos que eram sócios, 33,33%. Ou seja, meu pai mais 2 irmãos surdo-mudo. Na empresa nossa era muito inclusiva, a gente tinha muitos funcionários, colaboradores que a gente contratava que eram também surdo-mudo. Olha que legal. Então, graças a Deus, é uma história de sucesso. Até hoje as empresas existem, né? 45 anos já de operação. E chegou um momento que tinha dificuldade de sucessão. Né? Tanto é que depois desse processo, a gente reestruturou as empresas, nós resolvemos, inclusive, fazer uma cisão. Ou seja, dividimos os negócios para cada ente. Certo. Né? Teve um tio meu que veio a falecer, inclusive, há 3 anos atrás. Tem um outro que é vivo ainda. E meu pai e minha irmã que cuida dos negócios dele. Entendeu? Você não tem participação nenhuma mais lá? Zero. Montes Claros só mexe com gado ainda. Mexe com gado? Tem fazenda lá? Eu tenho arrendamento. Arrendamento, crio gado de corte, entendeu? Beleza. Tomei gosto nesse negócio, comecei em 2019. Tá muito sofrido, estamos penando bastante, né? Mas nós somos pirracentos. Mas que tipo de negócio não tá sofrendo no Brasil, né? Mas gado tá difícil. Tá difícil, é? Então, o preço hoje, por exemplo, que a gente considera, né? Que o gado tem 3 formas de você trabalhar. São 3 ciclos pecuários. Cria, recria e engorda. A engorda sofreu menos impacto. A cria, a recria, que é onde eu atuo, é onde mais sofreu impacto. Pra você ter ideia, em mais de 20 anos, nunca houve uma defasagem tão grande no preço do bezerro e no preço da vaca. Então, realmente é algo bem desafiador. O que eu mantenho em Montes Claros de atividade empresarial ainda são essas fazendas em arrendamento. Entendeu? Que beleza. Então, a carne lá é garantida. Se a gente for pra lá pra fazer... carne boa. Meu Deus do céu. Não, ali tinha que exportar pro mundo inteiro. Carne diferenciada, realmente. Que raça que você criou? Nelore Angus. Nelore Angus. Aí, rapaz, olha que coisa especial. Eu vou ser obrigado a ir pra Montes Claros pra fazer um churrasquinho lá. Uns Angus lá. Aproveita que tá barato. Aproveita que tá baratinho, já né? leva e já estoca. Já vai de caminhão, já traz um quarto de um boi. Traz a quartinho. Beleza. E aí, agora você está ajudando as empresas por aqui. Que tipo de empresa você tem ajudado? De que áreas assim você tem ajudado? São vários segmentos, porque isso aí hoje de que a gente parar e analisar a questão de gestão, né? As empresas, de modo geral, muda-se o segmento, mas os problemas são os mesmos. E as soluções quase sempre também passam pelo mesmo caminho. Então, hoje eu tenho indústria na área de pescados, indústria de confecção, que é algo que é muito interessante, né? Sim. Parece que a mosquinha azul picou. Tem muito cliente da área de confecção, né? Em Brusque, Joinville, aqui em Balneário Camboriú, loja de varejo de roupas, clínica médica, então, restaurante. Então, nós temos, vamos dizer, uma gama de empresas em vários segmentos que têm buscado esse aconselhamento nosso. Quase sempre o problema vem se arrastando através ali de um gasto exacerbado do sócio, um descontrole financeiro pessoal. Isso impacta no negócio, né? É isso que eu queria me aprofundar. Aonde que os empresários erram nesse sentido que acabam endividando a empresa? Quais são os erros mais básicos, assim? Expectativa versus realidade. Certo. Então, vamos parar e analisar. Uma pessoa, quase que sempre, como é que uma empresa se monta? Como é que ela se nasce? O cara, às vezes, é um representante comercial, vende cosméticos, puta vendedor. O cara sente firmeza de que ele tem uma força de venda boa e que ele poderia, se ele tivesse a loja dele, em vez de receber um comissionamento, ele montaria seu próprio negócio, onde ele incorporaria uma margem melhor e prosperaria. O cara vai lá, pede para fazer um acerto com a fábrica que ele trabalha, com a loja de revenda, e resolve empreender, sem conhecimento nenhum de que é gestão, certo, mas dominando uma área que é a área de vendas. E ele tem ali um padrão de vida, ou seja, às vezes ele gasta, ele tem um custo de vida ali de 8, 10 mil reais, e resolve, então, fazer um acerto e iniciar um novo negócio. E ali começa o problema. Começa o erro, porque ele é um bom vendedor. Ele é um bom vendedor, mas ele não é um bom gestor. Né? Muitas vezes ele não foi preparado para isso, e ele resolve, então, ligar para os fornecedores, aluga um ponto comercial, monta o CNPJ e começa a trabalhar. Só que ele não fez um business plan. Então, ele não tem uma estimativa de gasto, de custo fixo, de custo variável, de precificação.
de que é gerir uma equipe de vendas, que agora ele deixou de ser, né? Ele mudou o lado da mesa, né? Ele foi para o outro lado, onde agora ele tem que formatar a equipe de vendas e tudo mais, ou ele resolve também ir para o front, para as vendas, e deixa o lado organizacional de lado. E começa a rodar. Automaticamente, a gente sabe que existe uma curva de aprendizado em qualquer negócio. Sim. Que vai depender muito, né, do know-how do proprietário, do mercado que ele está inserido. Se isso vai demorar meses ou anos para que a empresa comece a trabalhar no ponto de equilíbrio. E isso não é calculado. Ele não fez business plan e ele começa a consumir o recurso. Muitas vezes o recurso já vai embora na instalação. Instalação e estoque. E ele não tem, a partir dali, capital de giro. Aí ele começa a vender, daqui a pouco ele começa a fazer negócio ruim, que é vender barato, queimando margem, piorando o DRE, para fazer fluxo de caixa. Na hora que ele começa a aumentar esse faturamento, que ele não tem controle nenhum, o negócio dele é vender e pagar a conta só no fluxo de caixa, mas tem giro financeiro, ele consegue captar recursos. Aí ele vai para o capital de giro bancário. Aí já começou agora a ficar com PL negativo. Entendeu? Então ele começa naquela sanha e o custo de vida dele é os mesmos 8, 10 mil reais. Tinha na época, às vezes até mais, na né? época que ele estava ali ativamente trabalhando. Só que a empresa não tem condição de pagar um prolabore de 8, 10 mil reais no início. Quando ele tem um colchão financeiro, tudo bem, mas quase sempre não, o cara já queima na largada. E aí, Ed, é bola de neve. A pessoa tem dificuldade, pelo fato de ser desorganizado, ele tem dificuldade de aferir resultado. Ele não faz o dever de casa. E vai só se atolando. Daqui a pouco pega dinheiro com o cunhado, daqui a pouco o banco já não libera recurso, está pegando dinheiro com a agiota e começa aquela bola de neve. Começa a não ter mais volta. Infelizmente, grande parte dos negócios está atrelado a esse nível de consciência. Entendeu? Que as pessoas não têm. E a questão da expectativa é o seguinte, Ed, que é um segundo ponto agora. Às vezes o business plan do negócio dele é um negócio para 5 mil reais. Só que ele tem um custo de vida de 8, de 10. Ou seja, ele está num segmento que nunca vai entregar para ele, naquele padrão, naquele formato de negócio, Ou seja, prolabora uma retirada compatível com o padrão de vida dele. Está talhado ao fracasso. Está talhado ao fracasso. E se ele tivesse lá no início tomado pé da situação, ter sido um pouco mais realista e pé no chão, isso não teria acontecido. Então, a dica que você dá é, o cara resolve, primeiro, resolve montar um negócio. Sim. O que ele tem que fazer para que ele não caia nessa armadilha aí? Primeira coisa, É. buscar conhecimento, fazer caixa. Não adianta. Sem capital, Não adianta começar um negócio sem dinheiro. esquece, é muito difícil. Isso aí, geralmente, tem cases que o cara entra só com know-how, onde o cara não tem capital, mas ele tem tanto know-how que ele consegue, sem recurso, virar na cara e na coragem o negócio. Mas isso é raríssimo. Mas isso é raríssimo. Quase sempre o cara não tem tanto know-how, mas tem um capital. Aí ele consegue sobreviver um pouco. Mas quando ele não tem o know-how e não tem o capital, que é o famoso, eu até brinco, o cara que tem um cara que é bem sucedido na área, por exemplo, um médico. A mulher tá muito indicada sem fazer nada. O que o cara faz? Não, vou montar uma franquia da Cacau Show pra ele, tá 500 mil. A mulher, a única coisa que ela já fez na vida foi cuidar dos filhos dele. Ele bota 500 pau, aluga uma loja no shopping, 12 mil de aluguel, fundo de promoção, não faz um business plan e já entra no buraco. Então, buscar conhecimento na área que você quer empreender. Buscar conhecimento. E o melhor que seja trabalhando em alguma empresa naquele segmento, que é a forma que tem de aprendizado, ganhando dinheiro. Certo. Aprender com o dinheiro dos outros. Aprender com o dinheiro dos outros. Não tem nada mais inteligente do que você entrar no segmento que você quer empreender, ficar ali que seja 1 ou 2 anos, buscando conhecimento, buscando know-how, levantar recurso, porque começar negócio sem capital é muito complexo. Tá, aí beleza. Então precisa de dinheiro para começar o negócio, mas quanto de dinheiro? Óbvio que depende do negócio, né? Mas quanto de dinheiro tem que ter de reserva para que seja um negócio minimamente confortável? Ed, esse é um ponto que é muito complexo, depende muito do mercado que a pessoa atua. Tem projetos que falam 6 meses de caixa, tem gente que já trabalha com 12 meses de recurso em caixa, mas uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo real. Certo. Então, assim, é uma conta muito complicada de se fazer, que vai depender do plano de negócio. O que você tem de custo fixo ou custo variável na operação. Tá, digamos... Se seu ponto de equilíbrio, entendeu? Se seu ponto de equilíbrio com um custo fixo baixo, entendeu?
Não tem problema custo variável. Uhum. Principalmente para quem vai começar. Beleza, custo variável O principal é custo fixo baixo. Se você tiver custo variável alto, não tem problema, porque ao longo do tempo você ajusta. Uhum. Agora, se o cara tiver um custo fixo baixo e conseguir ir operando ali 5, 6 meses de custo fixo em caixa, o cara consegue ir rodando. Digamos, tem lá um custo fixo de 20 mil reais 20 mil por reais, mês. 100 mil conto no caixa. 100 mil reais no caixa. Entendeu? Uhum. Para começar a brincadeira. Uhum. Entendeu? Se tiver 50 mil de custo fixo, 250 mil 300 pontos. 250, 300 mil. Uhum. É o ideal para o cara não passar sufoco. Uhum. Entendeu? Agora, volta a dizer. Isso é o ideal. Isso é que um ou outro faz. Outra coisa é o mundo real. Tem uma estatística do Sebrae que diz que 54% das empresas morrem em até 5 anos e 85% Até morrem 10. até 10 anos. Exatamente. Nós somos um cemitério de empresas, né? Infelizmente. E basicamente é por causa dessa falta de conhecimento das pessoas? Conhecimento e controle e organização. Uhum. Porque muitas vezes a pessoa tem uma expertise, sabe vender, acha um bom ponto, mas perde a mão no controle organizacional. Uhum. Eu até digo o seguinte, Ed. Você que é consultor, conhece das ferramentas gerenciais, o brasileiro, de modo geral, 95% só conhece o fluxo de caixa. Então ele não sabe o que é um DRE, ele não sabe o que é lucro. E se ele tem um comércio, uma indústria, ele não faz um balanço patrimonial, ele pode estar fazendo um DRE Frankenstein, que eu falo, todo bagunçado, todo desajustado. Uma hora a conta chega. Sim. Entendeu? Então, sem essas ferramentas gerenciais, que seriam, vamos dizer, o básico, volto a dizer, fluxo de caixa, DRE e balanço patrimonial. Se você pega essas 3 ferramentas, põe elas para funcionar de forma em sinergia, em sincronismo, você vai longe. DRE é fluxo de caixa e balanço patrimonial. Então estuda aí, pelo amor de Deus. Estuda, gente, pelo amor de Deus, porque 95% dos empresários do Brasil não utilizam dessas ferramentas. Aí tem umas questões conceituais também, né? Eu estava conversando esses dias com um empresário e tal, ele falou assim, tipo uma xícara como essa daqui. Não, eu compro por 10, eu falei, qual é a tua margem de lucro líquido? 100%. Oh, menino. Falei, rapaz, 100% não existe. 100% não é matematicamente impossível. Como que é impossível? Compro por 10, vendo por 20. 100%. Eu falei, não, mas isso aí é um markup que você tem aí. Não tem nada a ver com lucro isso daí. As pessoas confundem muito, né? Porque margem e markup são duas coisas, né? Porque a conta de baixo para cima é diferente da de cima para baixo. Então, se a pessoa compra algo por R$100 de custo e vende por 200, entendeu? Ele teve um markup de 100%. Sim. Porém, uma margem de 50%. Sim. Entendeu? Sim. Que é a conta de cima para baixo. Então, o cara pensa, não, se eu comprei por 100 e vendi por 200... Então eu tenho 100. Se eu der 10% de desconto, eu vou ficar com 90. Não. É só 200. 10% de 200. Entendeu? Sim, não de 100. Sim. Então automaticamente é 20. Sua margem é 80. Uhum. E assim sucessivamente. Então, às vezes, erros elementares, e isso acontece até nas melhores famílias. Que eu digo. Eu tenho um cliente mesmo, que ele é de médio para grande porte. E ele, dentro da curva ABC dele, ele tinha 3 itens específicos que era o carro-chefe de venda. E as margens não batendo em alguns momentos, não vindo o resultado que a gente queria. Olha que a gente foi analisar, tinha 2 itens dos 3 da curva ABC que estava com precificação errada. Entendeu? Estava matando a lucratividade do negócio. Entendeu? Ou seja, o calcular errado alguns itens, quando não é um item de uma curva ABC, um item de um alto grau de importância, tudo bem, então, às vezes passa a batida ali, você organiza e ajusta. Agora, tem negócios que não permitem, entendeu, certo tipo de falha acontecer. Não tem de erro, às vezes, né? Tem negócio, commodity mesmo, nós estamos falando de centavos, né, de margens mínimas. E eu vejo assim também que os empresários pecam muito na obtenção de dados para poder ter informações relevantes. Por exemplo, eu tive um cliente, tempos atrás, uma fábrica também da área de confecção e tal, que tinha lá 40 e tantos produtos. Vendia um galpão gigante com estoque até na tampa. 43 produtos, se eu não estou enganado, com 16 cores de cada um desses produtos. E aí aquele galpão monstruoso, cheio de estoque, eu falei assim, cara, mas você vende tudo isso daqui? Ah, vendo. Cara, vamos analisar o que você vende e o que você não vende. Eu tenho certeza que você não vende todos esses produtos e nem todas essas cores.
Não, eu vendo, e querendo, né, brigar ainda. Começamos a fazer uma análise, coletar dados e tal do que vendia, do que não vendia. Resultado, a gente baixou de 43 para 22 produtos e de 16 para 8 cores. Tudo em 50% pra você ver. E o giro manteve e a venda não caiu. A venda não caiu, Meu Deus. bem pelo Imagina contrário, o a impacto venda capital de giro aumentou. um negócio desse, né, Ed? Salvou o negócio dele, entendeu? Salva, Porque tinha uma montanha de dinheiro parado em estoque, por exemplo, que não girava. Tinha produto lá que fazia 100 peças, demorava um ano para girar aquilo lá dentro do negócio, entende? Enquanto tinha outros que girava milhares por semana. E às vezes faltava. Faltava dado para vender. Né? Infelizmente isso acontece. Né? Essa gestão do estoque aí é algo que, e tem muito empresário também, Ed, que é uma questão de crença. Que ele fica assim, meu estoque, que meu estoque é de 3 milhões, Sempre meu estoque, foi assim. meu amigo, vaidade. Entendeu? Porque se você pegar, primeira coisa, imagina o furo que às vezes tem se ele não tem um inventário ali a cada, pelo menos 90 dias que seja por amostragem. Então a gente pode ter um furo no estoque violento. Então ele tem a vaidade que é meu estoque, é meu ativo. A questão é na hora que você quer fazer dinheiro, meu amigo, estoque dá muito deságio. Sim. Então você tem uma depreciação nem tem que não é liquidez, por às vezes, perda né? nem nada, é problema da liquidez. Então, infelizmente, às vezes é vaidade do proprietário, né? Ele tem orgulho de falar que tem um estoque tão vultoso. Não, isso não é legal. Entendeu? Eu digo o seguinte, ó. Fluxo de caixa é o elementar. Entendeu? Caixa é rei. Caixa é rei. Caixa é recurso, é rei. TRE é resultado. Entendeu? Então, não adianta a pessoa ficar com vaidade, não, porque a vaidade não paga conta. Perfeito. E para as pessoas físicas aí que estão nos assistindo aqui e que estão com problemas aí financeiros, com dívidas, com Serasa e com... Como é que faz para resolver? O que você orienta as pessoas físicas a resolver as encrencas? Vou dar uma dica de ouro aqui, viu, Ed? Eita, ó, presta atenção, anota aí, pega o caderninho. De ouro, anotem. Né? Existe um site no Banco Central que chama Registrato. 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 Quem tiver a oportunidade, digita no Google aí, possivelmente vai ser um dos primeiros links que vai aparecer. Certo. O que acontece? No momento que você entra nesse site, que é o site que os bancos não querem que você saiba que existe. Então, de novo, presta atenção, você está com dívidas aí, está com problema no seu nome aí no Serasa, com bancos, Registrato, isso, né? Exatamente. Pessoa jurídica também, viu, Ed? Pessoa jurídica também? Consegue também. Só basta vincular o cartão, o certificado digital junto da conta do gov.br e consegue também. Então, basicamente é um acesso do gov.br, onde você entra lá com CPF, senha, e ali você consegue puxar, tem vários relatórios, CADIM, empréstimo financiamento, se a pessoa teve problema com cheque sem fundo, alguma operação de câmbio, mas o mais importante é a questão dos empréstimos financiamento. Que no momento que você imprime aquele relatório, ele tem algumas informações que todo mês os bancos são obrigados a fornecer para o Banco Central como que está o seu status e o valor do seu débito perante a instituição financeira. Certo. Então lá, na hora que você puxa o registrado, vai aparecer o que você tem com o Itaú. De quais as linhas de crédito você tem tomado. É cartão de crédito? É um capital de giro? É um financiamento habitacional? Mesma coisa. E vai aparecer todas as instituições e todos os débitos que você tem com os bancos. E além disso, além de ter um valor atualizado, a gente tem ali o status que aquele financiamento está. Certo. Ele pode estar com a carteira em aberto, ele pode ser simplesmente um valor que já foi declarado prejuízo. Nesse caso, você já foi declarado prejuízo para a instituição financeira, ela forneceu essa informação para o Banco Central. Ou seja, o banco já vai tomar as providências dele. A questão é se você está munido ali de informação e busca uma assessoria com quem pode te ajudar numa negociação dessa, você vai conseguir fazer bons negócios. Tá. Que em tese para o banco foi declarar prejuízo. Tá. Concorda? A pessoa entrou lá no registrato, tirou lá um extrato, relatório lá do que acontece. O que ela tem que fazer depois? Primeira coisa, ela consegue analisar ali friamente. Opa, mas se a pessoa não tem conhecimento exatamente do que está dizendo ali. Aí ela tem que buscar uma informação com alguém que realmente entenda do assunto. Entendeu? Certo. A empresa nossa, por exemplo, ela tem um setor exclusivo só para atender esse tipo de demanda. Entendeu? Ou a pessoa buscar conhecimento através de advogado, no Google também, às vezes você encontra. Né? Então, basicamente é isso.
onde você interpreta esses dados e a partir dali você começa a ter a ciência da informação. Por quê? O que o banco faz? Não te dá acesso à informação na hora que você precisa. Certo. Ou coloca o valor que para eles lá dentro do sistema vale a pena ser te fornecido. Certo. Já começa até na forma como o crédito é liberado, né? De você parar e analisar, é um contrato de adesão. Você não pode negociar cláusula com o banco. Você pode negociar taxa de juros, prazo de pagamento. E só. E seu nome e seus dados. O resto já vem tudo formatado. Ou seja, é um contrato leonino. E cabe a nós pobres mortais, no momento que a coisa desanda, usufruímos do que de fato a lei faculta a gente também. Entendeu? A gente não pode ser refém de uma instituição financeira. Os bancos agem com arbitrariedade. Eles cometem muitas ilegalidades. Muitas ilegalidades. Seja naquelas ligações ininterruptas, te ligando no final de semana depois do almoço o dia inteiro. Ou seja, na hora que te concede o crédito, ou seja, na hora de te cobrar também. Numa ação de execução, que às vezes não tem sentido. Então, assim, diante das ilegalidades que o banco toma, no momento que a gente está bem informado, o jogo muda. Eu até brinco que negociar com o banco é igual um xadrez. Tem hora que a gente avança, tem hora que a gente recua. E a gente vai mexer nas peças de forma que a gente dá o checkmate no banco. Certo. Então, tem débito, por exemplo, que às vezes você diminui 90% do valor do débito. O banco fala que você deve 100 mil. Você vai lá e negocia o que tu pudesse. Parcelado. Entendeu? Rapaz, olha a informação valiosa que você tem aí com essa informação do Zé. Procura lá no registrato, se interpreta o que está aparecendo lá nesse relatório. Ou se você não conseguir, leva para alguém que possa te ajudar. De repente você pode resolver as suas dívidas de uma maneira muito mais simples e mais fácil do que você possa imaginar. Exatamente. E infelizmente isso é algo que não é divulgado e nunca vai ser, Ed. Eles nunca vão dar voz aos fracos. Certo. Que foi o que a gente falou lá atrás. Uma questão de poder, não é só uma questão de dinheiro. Nós temos 5 instituições financeiras demandando, né, quase que 98% do share do mercado. Você acha que eles têm interesse de que a maioria da população, a maioria dos empresários tenha acesso a informação dessa? Não. Jamais. Não, né? Entendeu? Jamais. Então, é a forma que tem deles ter controle sobre a gente. Só que no momento que a gente tem acesso às informações e sabe como é que joga o jogo, meu amigo, é checkmate que a gente dá no banco. Entendeu? É checkmate, virar o jogo, mudar o lado da mesa. Você sai do lado do coitado da mesa, entendeu? E muda o lado. Passa a ter poder. Não é poder somente, né? Você passa a ter acesso à informação. E você só vai fazer o que a lei te faculta. O que é certo, sem tirar nem pôr. Perfeito. Então, negociar com bancos nesse sentido, para quem está com dívidas no banco, é importante pegar esse caminho aí que foi dado e temos um caminho. Pessoa física e jurídica é a mesma coisa. Mesma coisa. Não muda. E tem uma outra questão. Que essa é a mais polêmica de todas. Banco não negocia com quem está adimplente. Banco só muda taxa e prazo de pagamento, mas não dá rebate de desconto. Infelizmente, os bancos têm essa política, e detalhe, isso não é só no Brasil. Isso são normas, entendeu? Internacionais. Certo. Porque dívida, a gente está falando de pessoas. Ou física, e o nome diz, pessoa jurídica. Certo. Elas reagem da mesma forma. Por isso que o sistema bancário ele é tão formal. Ele é tão opressor. Sim. Para te pôr com medo. Sim. De fraco. Entendeu? Então, na hora que você entende como é que joga o jogo e vira meu amigo, entendeu? O banco fica pianinho contigo. E ele 7, você avança e marca o gol. E quanto tempo para resolver uma dívida com o banco? Digamos que Depende a pessoa tem uma dívida lá. A forma que o crédito foi constituído, tem alguns detalhes aí. Certo. Uma dívida de cartão de crédito, com a taxa de juros ultra mega abusiva, tem um nível de facilidade. Porque o banco sabe que se for por uma perícia na justiça, ele vai perder. Vai perder e vai dar ruim. Porque uma informação que quase ninguém sabe é o seguinte, Ed, seja na pessoa física ou na jurídica, toda taxa que o banco cobre de forma indevida pelo Código de Direito do Consumidor tem que ser pago em dobro. De volta? Exatamente. Então, tem devedor que sai credor de banco. Olha só, ninguém sabe isso. Exatamente. Esse deputado amigo meu já comprou instituição
escolar do Banco Brasil, dele comprar lá por 5 milhões o passivo. E o banco botar 10 milhões na conta dele. Que loucura, rapaz. Por quê? Soube fazer uma perícia, uma análise, uma diligência violenta sobre os números, puxou durante um período grande, provou as ilegalidades, vai para cima do banco. O banco devolve o dinheiro para cessar a demanda. Entendeu? Porque senão ele vai perder. Vai perder. Então, no final das contas, o banco sabe das ilegalidades. Só que, como nós estamos falando que estatisticamente 99,99% das pessoas não vão ter acesso a essa informação que eu estou dando, eles vão continuar lucrando. Sim. Aquele 0,001 que estiver bem informado, Vai se dar bem. vai se dar bem. Agora aqui tem um Entendeu? monte de gente que assiste aqui que vai se dar bem se tiver Vai se dar endividado bem. aí, né? Vai se dar bem. Tá, beleza. Depende de um monte de características, mas quanto tempo Várias demora, assim? características. Entendeu? A questão do 3 tipo. meses, 4 meses, 6 Tem meses? dívida que às vezes é com 3, 4 meses. Resolve. A maioria de 8 meses a um ano. Uhum. Agora vai depender muito também de como que esse débito foi constituído. Certo. Esse crédito é um crédito que veio através de um fundo. Exemplo, FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento. FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Dinheiro, por mais que o banco é o Itaú, esse recurso ele foi um recurso que veio da União, através de um fundo que o recurso não é da instituição financeira. A instituição financeira simplesmente faz a operação. Certo. Esse tipo de dívida, dificilmente você tem um bom rebate. Certo. Constitucionalmente falando, um FAT, por exemplo, não pode haver desconto. Porque é o dinheiro do É o dinheiro da trabalhador da É União. o dinheiro da União, Certo. entendeu? Então não tem rebate nesse tipo de crédito. Mas nós estamos falando assim de uma exceção da exceção. Geralmente uma operação de fomento voltada para a agricultura familiar, entendeu? É muito específico esse tipo de débito. Na esse maioria tipo de crédito. das vezes... A maioria das vezes é recurso próprio. Então aí vai depender agora do tanto de juros abusivos que estava sendo cobrado naqueles contratos. O banco sabe quantas vezes ele errou. Se você pegar agora a HP Ed, pega um contrato bancário, qualquer coisa, seja cartão de crédito, de cheque especial, de capital de giro, bota na HP, você vai ver que você sempre paga mais do que a HP mostrou. Sempre. O banco nunca errou para menos. Entendeu? Ou seja, está mais que provado a questão do tanto que eles pesam a mão. Então, com base, vamos dizer, no grau de ganância que eles colocaram em cima daquela operação, eles sabem o tanto de desconto que eles têm que dar para resolver o problema. E todo banco, inclusive, tem um setor dentro dele, Ed, que quase ninguém conhece. Porque uma coisa é o gerente. Geralmente você tem acesso ao gerente, ao balcão ali de atendimento. Né? Quando você começa a entender como é que funciona o jogo de negociação, tem setores, por exemplo, chamados GERAT, Gerência de Recuperação de Ativos, ou GECOR, no caso do Banco Brasil. São escritórios especializados em negociar dívidas dentro da instituição financeira. São nesses escritórios que a gente consegue boas negociações. Entendeu? Ou através de demanda judicial, né? Que aí já é um processo que arrasta por muitos anos, que também existe algumas situações que é indicado que seja feita, então, a revisional de contratos. Ou seja, basicamente, você vai entrar com a ação contra o banco, querendo revisar, auditar e pôr luz ali naqueles números. Certo. E com certeza uma aparência inconsistente, o banco vai vir no meio do caminho querendo fazer uma negociação. Sim. Mas, no geral, para a turma aí de pequenas dívidas, pequenas modos de falar, né? Que incomodam e tal, para pequenas empresas, aí dá para ir por esse caminho aí fácil e resolver de maneira razoável as suas dívidas. Consegue com certeza. E ainda também uns macetes com a questão no caso de banco, começou a cobrar, entendeu? A gente tem que saber virar o jogo rápido. Mais uma dica de ouro que eu vou dar aqui agora. Anota aí, pelo amor de Deus. Começar a ligar. Você atrasou. Infelizmente, você não está conseguindo. Né? No caso de pessoa física, inclusive, existe uma outra lei, que é a lei do superendividamento, que é uma lei, inclusive, recente, que ela faculta, é como se fosse a RJ, a recuperação judicial para a pessoa física. Certo. Isso é uma ação onde você demanda, mostrando o seguinte, ô juiz, 80% da minha receita está indo para pagar bancos. Como é que fica a questão minha de sobrevivência? Certo. Como é que fica meus custos, aluguel, colégio, alimentação, ou seja, está me atrapalhando de sobreviver. Então, você pode recorrer também por esse caminho, né? Que é como se fosse a recuperação judicial das pessoas físicas, né? Que é a lei do superendividamento. Mas, de modo geral, para a pessoa física que está com um probleminha, né? Não está conseguindo honrar, ficou sem pagar, começar a ligar, você vira o jogo.
Como? Na hora que a atendente ligou, olá, quem tá falando aqui é a Clarissa do Banco do Brasil, ou da Caixa, ou do Santander. É Clarissa de quê, seu nome? Nome completo, por favor. Clarissa, a ligação tá sendo gravada a partir desse momento. Eu queria seu nome completo. É Clarissa de quê? E seu CPF, por favor, também, Clarissa? Tem muita chance da pessoa já desligar na sua cara nesse momento. Mas se ela continuar, ela com certeza já vai ter inserido ali no sistema. Opa, tem alguém do outro lado que tá bem informado. Que a pessoa não tá passando os dados para mim, tá me exigindo meus dados pessoais. Né? E também falando que a ligação tá sendo gravada. Ou seja, aquilo ali pode ser utilizado em juízo em desfavor do banco. Então, isso é uma sacada que vira o jogo, porque isso é uma coisa que enche o saco, cara. Rapaz. Começou a ligar. Dica de ouro. Olá, tudo bem? A ligação tá sendo gravada a partir desse momento. E eu quero você, atendente, seu nome completo e seu CPF. Isso serve pra qualquer coisa? Tipo, TIM, Vivo, esses negócios de telefonia que ficam ligando aí já ou é outra história? Também funciona, mas é que, vamos dizer, eu acabei delongando aqui mais sobre a questão bancária. Bancária mesmo. Mas a chatura como é que fala? Do telemarketing, essa aí, em alguns casos vai funcionar, não em todos. Entendeu? Eu tive, inclusive, que recentemente fazer uma alteração de endereço da Claro. Eu estava num apartamento, fui mudar de apartamento. E pedi para migrar. Porém, a Claro não funcionava no prédio que eu tô. Não tinha cabeamento, porque era Claro TV, fibra ótica, Ed. Cara, 20 e tantos dias eu tentando cancelar meu plano, porque eles não me atendem, eu queria. Meu Deus não, do eles céu. me ligavam o dia inteiro. O dia inteiro me ligando, entendeu? Perguntando por que eu tava fazendo cancelamento. De manhã, de tarde, de noite. Ódio, né? Então eu vou te falar uma coisa, entendeu? Não, no caso da telefonia, nem sempre não funciona, entendeu? Porque eu sou uma vítima. A minha mulher tá recebendo ligação de um, sei lá, no tal de, acho que é BV Financeiro. BV Financeiro. Procurando uma tal de Denise. Minha mulher chama Anne. E estão procurando uma tal de Denise. E eles ligam 50 vezes por dia. E aí ela já fez de tudo, já falou assim, eu vou processar vocês, eu não sou a Denise, pelo amor de Deus, mas vou usar esse negócio aí de pedir, porque é um banco, BV Financeiro é banco, né? É a mesma coisa. Vou falar pra ela pedir o nome, CPF, Fala que RG, tá gravando, quero o gravando. nome completo. Não, tem uma outra dica também, na hora que você pede, você vai pedir assim, ó, quem tá falando, por favor? Aí a mulher vai falar o nome dela da BV. Você pede o nome completo, ela já vai assustar. Você fala que é o CPF. E eu quero os números também que estão no seu crachá. Certo. Entendeu? Boa. Que ela já olha até pro peito dela e fala, nossa senhora, meu Deus do céu, esse Essa aí pessoa tá preparada. Será que essa câmera tá ligada? Então a forma que tem mais, vamos dizer assim, de demonstrar força na negociação no sentido de conhecimento. Quem tem acesso à informação e conhecimento é tudo, né, Ed? Com certeza. Então, e aí pra gente, agora estamos nos encaminhando para o final aqui da nossa conversa. Então, beleza, a gente entende, a gente sabe que limpar o nome, que ter crédito na praça, como fala lá no interior, no nosso interior, né? É uma coisa importantíssima, fundamental para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor e poder se desenvolver, né? Então, ir atrás para limpar o nome, para renegociar essas dívidas é um bom caminho, né? Com certeza. Se a gente parar a analisar, a pessoa que passa, né, o empresário, a pessoa física que passa por um momento de dificuldade financeira, é uma pessoa que ela começa a se questionar, entendeu? De ser digno ou não, de ter capacidade ou não. Tem uma questão atrelada aí à psicologia, que as pessoas começam a ter problemas de burnout, estresse, pessoas que não conseguem dormir, pessoas que desenvolvem trauma e medo. Às vezes, bons empreendedores, bons empresários passam por um momento conturbado ali que as pessoas estão se questionando e às vezes até mesmo abandonam projetos e deixam de ser pessoas que arriscavam, deixam de ser empreendedores porque elas passam a se questionar, porque muitas vezes um familiar, entendeu? Próximo, aponta o dedo, demonstra, fala, opa, fracassou. Infelizmente, esse é um problema seríssimo que nós temos no Brasil. As pessoas apontam o dedo e julgam muito. Sim. Quando o cara dá certo, todo mundo, não, parece que é ladrão ou tá vendendo droga. Sim. Entendeu? E quando o cara dá errado, não falei? Fracassado. Não tem nada que dói mais para um ser humano do que
ser fracassado. Sem dúvida. Então, é algo que mexe com a autoestima da pessoa, mexe grande parte, inclusive, dos casamentos. Né? Isso são dados recentes. Grande parte dos casamentos estão se desfazendo por conta de problema financeiro. Ou seja, loucura. É uma questão de dignidade, não é uma questão puramente, entendeu? De não dinheiro. São só números. Não são só números, Ed. Isso é o que as pessoas não entendem. Hoje as pessoas falam em milhões, dinheiro, quer ser milionário. Cara, no final das contas, todo mundo quer ter o quê? Liberdade geográfica. Liberdade de locomoção, de poder ir para onde quiser. Liberdade para fazer suas escolhas. Escolher onde quer morar, que é no caso da geográfica. Escolher com quem você quer casar. Escolher todo e qualquer tipo de necessidade, que quase que sempre as básicas vão estar, vamos dizer, saciando aquele desejo. Né? E hoje o que é vendido, o que a gente vê aí, é muito sonho. Imagina, não precisa de tanto. Não, né? Entendeu? Dinheiro é bom? É bom. Traz, inclusive, dignidade. Mas não é tudo. Não é tudo, sem dúvida nenhuma. Não é tudo. Senhoras e senhores, com essa filosofada maravilhosa do Zé, nós vamos encerrar por aqui. Zé, foi uma honra inenarrável ter você aqui, trazendo informações valiosíssimas para as pessoas aqui. Então, eu te agradeço demais. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas se utilizarão dessas suas dicas, desses seus ensinamentos para melhorarem as suas vidas. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o meu inenarrável amigo Ed, uma pessoa que eu admiro tanto. Eu até comento com alguns amigos, Ed, falo assim, Zé, você se considera um bom consultor? Eu falo, não, eu sou o segundo melhor consultor do Brasil. O primeiro é Ed Moraes. Rapaz do céu, e eu tô tendo a honra de estar aqui hoje, sentado com esse nobre amigo, colega, participando do seu podcast, já é um sucesso. Tamo junto. Obrigado, Zé. Senhoras e senhores, aproveita aí para se inscrever, para poder ativar a sinetinha aí para poder receber os próximos episódios. Manda esse episódio para as pessoas que você acha que precisam assistir isso daqui. Assiste os outros que tá bem legal. Segue o Zé lá nas redes sociais que tá aqui na descrição do vídeo. E semana que vem tem mais. Então, para você, bom dia, boa tarde, boa noite.